fogo. E hoje o nosso tema será: o fogo revela. Se você usa o aplicativo Bíblia da YouVersion, você pode entrar agora, o link é ao vivo, e você tem o esboço da mensagem, e em casa você também, através do www.bible.com, você pode acessar também e tem lá o esboço da nossa mensagem. Nós já aprendemos algumas coisas sobre Deus que se revela como fogo. Nós já aprendemos que o fogo queima. Deus não é uma abstração, nem um conceito. Ele é real como fogo que queima. Vimos que Deus também, se revelando como fogo, Ele aquece o nosso coração. O fogo altera a temperatura ambiente, por isso, frieza espiritual e relacionamento com Deus definitivamente não combinam. O fogo consome, ele é poderoso. Uma vida que experimenta a presença de Deus se rende a esse Deus, fica impressionada com a grandeza desse Deus. E o fogo ilumina, e Deus em Cristo é a luz que ilumina a nossa vida. Mas Deus também revela, porque o fogo revela. E é sobre isso que vamos estudar hoje pela manhã. Antes de lermos o texto, vamos lembrar das duas conotações do verbo revelar encontradas na Bíblia. O verbo revelar tem um aspecto teológico na Bíblia. Revelação diz respeito à exposição, à apresentação do que estava escondido. Literalmente, o verbo revelar significa tirar o véu. E na teologia, nós aprendemos que revelação é o ato divino em se mostrar para nós. Aliás, se você gosta, eu quero ler duas citações de dois teólogos sobre revelação e o seu sentido teológico. A revelação na teologia expressa a auto-revelação significativa de Deus ao homem. Traz a ideia de desvendar alguma coisa anteriormente oculta. Deus se revelou, Ele se mostrou para nós. Uma outra narrativa ainda sobre revelação, de Walter Welwel, na teologia judaico-cristã, o termo revelação é usado primariamente para a comunicação da verdade divina de Deus para o homem, ou seja, a sua manifestação de si mesmo e da sua vontade. Essa é a primeira noção de revelação que nós temos na Bíblia. Mas há um segundo conceito do verbo revelar, e esse conceito está ligado ao fogo. Porque revelar também é iluminar. Aliás, um dos significados do verbo revelar é esse: trazer a luz. É a ideia de algo escuro que sofre o impacto da luz. E quando a luz chega, a escuridão vai embora. Deus é fogo. E o fogo revela. E eu gostaria de hoje pela manhã usar dois conceitos bíblicos para você entender como Deus, que é fogo, revela o que está oculto, o que está na escuridão. Primeiro nós vamos lá para o Antigo Testamento e vamos encontrar uma figura, a figura da coluna de fogo. E depois nós iremos analisar uma oração de Davi,
em que ele fala sobre o Deus que é fogo e que revela. Vamos para a coluna de fogo? Se você olhar aí na sua Bíblia, você verá que nós temos algumas aparições de Deus, algumas teofanias, em que Deus se apresenta como uma coluna de fogo. A mais conhecida está lá em Êxodo 13. Ali é um fato bíblico, é Deus se manifestando como uma coluna de fogo. Olha o que o texto diz. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Um pouquinho adiante, no mesmo livro, Êxodo 14 agora, a partir do verso 24, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Um outro texto ainda, Neemias, lembrando do que aconteceu lá no Êxodo, olha o que ele comenta no capítulo 9, verso 12. Tu os conduziste de dia com uma nuvem, e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Vamos imaginar a cena. Imagine um lugar onde não há energia elétrica, um lugar longe de qualquer centro urbano, um lugar onde você depende apenas da sua visão para seguir em frente. É de noite, uma daquelas noites bem escuras. No céu, as estrelas não podem ser vistas. A lua não pode ser vista. A escuridão é assustadora. Você não tem uma tocha, você não tem uma lamparina, você não tem um celular. Nada. Você está no meio da escuridão completa. Para onde você vai? Para a direita? Não sei, não enxergo nada. Para a esquerda? Há algum perigo à minha frente? Não sei. Para onde ir? Quando você está rodeado pela escuridão. O povo de Israel viveu uma situação exatamente assim. Eles estão no deserto. E lá no deserto, eles experimentaram o poder da escuridão, até que uma coluna de fogo apareceu. E quem era a coluna de fogo? Nada mais, nada menos que o próprio Deus. E aquela coluna, não estamos falando aqui de um fósforo, não estamos falando de uma lanterna, nós estamos falando de uma coluna, estamos falando de um verdadeiro monumento de fogo. Aquele fogo foi forte o bastante para guiar o povo durante a noite. Veja que não estamos falando também de 100 pessoas ou 200. Estamos falando de alguns milhares de pessoas, todas elas sendo iluminadas pelo Deus
que se manifesta como coluna de fogo. E agora não há mais perigos à frente, porque a coluna de fogo revela o que está à frente. Agora não há mais perigo de errarmos o caminho, de perdermos a criancinha que no meio ali da noite se afasta dos seus pais. A coluna de fogo trouxe segurança para o povo, trouxe direção para o povo e revelou ao povo tanto os perigos do deserto como a direção que eles precisavam seguir. É nesse sentido que Deus é o fogo que revela. Você está em escuridão? Deus traz clareza ao seu e ao meu caminho. Quando criança, e agora depois de adulto, mas numa condição diferente, eu gostava muito de ouvir a história do povo de Israel ali atravessando o deserto. É uma das minhas favoritas, não sei se é a sua. Eu me lembro que algumas vezes eu perguntei para minha mãe se o povo podia tocar ali na coluna de fogo. E a minha mãe, como você mãe, não sabia o que responder. Então ela disse uma vez: filho, vai e pergunte para o pastor. E lá fui eu. Na época, meu pastor era o pastor Onésio Pereira do Nascimento Filho. E eu perguntei para ele: pastor, o povo podia tocar no fogo? E ele não tinha resposta, como até hoje eu não tenho. Mas ele respondeu de uma maneira muito interessante. Ele falou: filho, ainda que o povo pudesse tocar, como ali era Deus se revelando pelo fogo, o povo nem tinha coragem de chegar perto. Eu guardei isso na mente e concordo, porque devia ser uma cena maravilhosa, grandiosa, no meio da noite escura, aquele monumento de fogo. Esse é o Deus em quem nós cremos e a quem servimos. No meio da escuridão, não mais do deserto, mas de uma escuridão muito maior, que é a escuridão da nossa própria alma, Deus vem como fogo para iluminar o caminho. E querido, a nossa alma por vezes é um ambiente muito mais escuro do que um deserto, muito mais escuro do que um quartinho fechado à prova de luz. A alma humana por vezes se torna um ambiente tão escuro que nós mesmos nos perdemos dentro das nossas próprias ideias e sentimentos. Não sei se você já percebeu, você que é um amante das poesias, mas o meu filho, que escreve poesias e gosta de poesias, de vez em quando me passava algumas poesias, e por várias e várias vezes, escritores descrevendo o seu estado interior, sabe o que eles disseram? Que estavam em escuridão. Eu já ouvi pessoas passando por processos depressivos, usaram a mesma frase: tudo é escuro e sem graça. Pessoas muitas vezes vivendo um problema grave na vida, e elas descrevem o seu interior como sendo um lugar escuro e sombrio. A alma humana, por vezes, está realmente escura. É um lugar onde os nossos sentimentos mais terríveis estão bem escondidos, onde as nossas ideias mais pecaminosas estão também escondidas,
onde algumas dúvidas que não temos coragem de contar a qualquer pessoa, também escondidas na escuridão da alma. E ali, num lugar onde ninguém tem acesso, nem pai, nem mãe, nem amigo íntimo, nem irmão da igreja, nem patrão, ali na alma, pessoas abrigam as suas maiores e talvez mais destrutivas percepções da vida. Só há uma pessoa que tem acesso à alma humana: é Deus. E sabe o que acontece quando Deus tem acesso à minha escuridão ou à sua escuridão? Sabe o que acontece? Deus revela o que está escondido. Deus revela o que eu não mostro para ninguém. Deus revela o que eu, na minha inocência, acho que posso esconder de todo mundo. Da mesma forma que Deus, como coluna de fogo, levou claridade à escuridão do deserto, Deus hoje leva claridade ao nosso interior. E tudo o que estava ali escondido passa a ser revelado. Não é um processo muito fácil e nem gostoso. Porque por vezes nós queremos continuar em trevas. Nós preferimos isso. Nós optamos por isso. Não queremos que ninguém descubra a verdade mais patente ou latente da nossa vida, que está aqui dentro. Somos personagens que, com a sociedade, com a igreja em especial, nós temos um tipo de comportamento, mas o comportamento que nós queremos ter não é esse. O que nós queremos dizer, o que nós pensamos, faz parte de um universo sombrio, onde a luz divina, por vezes, ainda não teve acesso. Certa vez, Davi, numa oração descrita em 2 Samuel 22, 29, ele disse algo tão interessante sobre o Deus que é fogo revelador. Olha o que ele diz: Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Vou repetir a segunda parte. O Senhor ilumina-me as trevas. Numa leitura literal, lá no Antigo Testamento hebraico, a ideia é: o Senhor leva a luz a mim que estou em trevas. É o fogo no deserto, revelando, trazendo clareza, dissipando as trevas. Existe algo na sua vida que você não quer que seja revelado? Existe algo que está bem escondidinho nas trevas da sua alma? Existe algo que te assusta tanto que você nem quer mexer, não quer lidar com aquilo, prefere deixar escondidinho ali na escuridão? Existe alguma coisa assim? Porque se existe, preciso ser bem franco com você. Pessoas que experimentam a presença de Deus, elas não conseguem manter em escuridão qualquer uma de suas realidades, sejam boas, sejam ruins. Não tem jeito. Jesus certa vez falou sobre isso. Vamos dar um salto para o Novo Testamento. E lá em Mateus 6, 22 e 23, olha o que Jesus diz:
os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Essa última frase, que tremendas trevas são, é uma expressão forte, você não acha? Você acredita que há pessoas, talvez participando desse culto aqui ou pela internet, que estão exatamente nessa condição, em tremendas trevas, em profundas trevas? Você acredita que há pessoas, talvez sentadas aqui, que têm muitas coisas guardadas na sua alma e não querem que Deus as revele, porque talvez tenham medo o que as pessoas vão dizer? Como a sociedade cristã, essa que eu faço parte através da igreja, como esse segmento da sociedade vai reagir se descobrirem as minhas trevas? Mas segundo o texto, trevas chamam trevas. E quando uma alma está cheia ou em trevas, sabe por onde as trevas começam a sair? Pelos olhos. Os olhos aqui, possivelmente, são um símbolo que Jesus usa para a percepção da vida. É o nosso olhar. A pessoa que está em trevas tem uma percepção escura da vida, sem a luz de Jesus. É por isso que, em geral, a pessoa que está em trevas, ela tem um olhar que não combina com a graça de Jesus. É um olhar onde não há a beleza de Cristo, onde não há a luz de Jesus. É o olhar do pecado, é o olhar da malícia, é o olhar da incredulidade, é o olhar de uma vida sem perspectivas espirituais. Se você está em trevas, Deus quer mudar essa situação, porque Deus quer te dar e me dar uma perspectiva diferente da vida. Ele quer que o meu olhar seja um olhar de luz, que combina com a graça de Jesus. Muito bem, Deus é fogo que revela a figura coluna de fogo. Vamos agora à segunda perspectiva bíblica. Vamos olhar para uma oração que se encontra em Daniel 2, e nós vamos ver como Deus, como fogo consumidor, revela o que está oculto. Diz o texto: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. É uma oração de louvor. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Agora preste atenção no final. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Deus revela o que está nas trevas. Deus faz algo que nós muitas vezes não queremos que Ele faça. Nós queremos um Deus companheiro, um Deus amigo, um Deus provedor, um Deus que abençoa, e de fato nós o temos. Mas o Deus que abençoa, ama e é companheiro,
é também o Deus que é fogo consumidor. É o Deus que, quando entra em mim, através de Jesus Cristo, passa a habitar em mim, Ele não permite que eu viva em trevas. É impossível. Porque você sabe que a luz, quando chega num ambiente escuro, ela dissipa a escuridão. Não há como luz e trevas viverem juntos. Tente imaginar uma segunda cena comigo. E essa é uma cena antiga. O fogo, para os antigos, desde o primórdio da história da humanidade, ele foi o primeiro instrumento para levar claridade onde havia luz. Consegue imaginar naquele último filme que você assistiu, em que um homem entra com uma tocha dentro de uma caverna? Consegue imaginar? Ele olha e lá dentro, total escuridão. Mas ele começa a andar com a tocha e o que acontece? A escuridão vai indo embora. E ele vai andando e não há escuridão onde o fogo está. Mas ele olha para onde veio e o que há do outro lado agora? Escuridão. Porque o fogo não está lá. Assim é Deus em nós. É impossível ter o Espírito Santo habitando em você e ao mesmo tempo você continuar em trevas. Não há como. Porque Deus é fogo. E para que ficasse bem claro, Jesus Cristo usa uma outra imagem. Jesus diz que Ele é luz. Claridade e escuridão não convivem juntos. Quando você convida Jesus para entrar em seu coração, é inevitável, o que está em trevas será revelado. Mas sabe o bom disso? É que de uma vez por todas, o que está em trevas será transformado, será resolvido, e de uma vez por todas, a luz verdadeira de Jesus será uma realidade na sua e na minha alma. Essa semana li um testemunho, talvez você tenha lido também, ele apareceu no Facebook. Hal Hart, ele contou a sua história à revista eletrônica CBS. Hal Hart era um portador de câncer, foi diagnosticado já em estado super avançado. E ele conta que até então, ele era esposo de uma mulher cristã, uma mulher muito dedicada ao serviço de Deus, ao trabalho na igreja, e ele, por pressão dela, a acompanhava. Mas ele, no seu testemunho, diz que ele não gostava de igreja, não gostava de crente, mas ia com a esposa na igreja. Então ele tinha uma técnica para que a luz de Jesus não levasse a escuridão que ele bem gostava para fora do seu coração. Ele diz que entrava para participar do culto e ele focava em alguma coisa que não fosse a palavra de Deus, os louvores, a pregação. Então ele focava na roupa das pessoas, ele focava no desafinar de alguém, ele focava no problema que enfrentara no estacionamento, enfim, ele estava focando sempre em alguma coisa. Mas, depois que ele leu o exame, ele resolveu ir a um culto de quarta-feira da igreja. E ele conta que desde que saiu de casa até chegar no endereço da igreja, ele espontaneamente, e detalhe, foi sozinho, ele espontaneamente dizia no seu coração: Deus, fala comigo. E conta que para ele foi o primeiro culto verdadeiramente que ele participou. Há quantos Hal Hart entre nós? Pessoas fugindo do Deus que é fogo,
pessoas com foco na humanidade e não em Deus, pessoas que, para esconder as suas trevas, fogem de Deus, leem a Bíblia, mas não permitem que ela fale ao coração, oram muito mais como uma reza, palavras pré-fabricadas, do que uma conversa com Deus. Meu amigo, quando você tiver uma experiência com o Deus vivo, você não continuará em trevas. É impossível. E se você está escondendo as suas trevas por algum motivo, a palavra de Deus é clara. Jesus, Ele é solução para a história mais difícil que um ser humano venha a ter na vida. É a sua história, Jesus quer resolvê-la com você. É um fato, Jesus, Ele quer te ajudar a vencer. Porque, conforme o próprio Jesus diz, numa segunda alusão, a claridade do fogo e da luz, diz Marcos 4, 21 e 22, ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Vamos imaginar uma cena louca. Vamos imaginar alguém que foi e entrou dentro de casa com uma tocha. E então, ele tenta de todas as formas manter a luz da tocha abafada. Primeiro, ele tenta colocar dentro do guarda-roupa, mas o guarda-roupa vai pegar fogo e ele tira. Então, ele pensa em colocar a tocha dentro de um quarto, mas ele percebe que até por baixo da porta a claridade sai. E ele então coloca ali um pano para que ninguém perceba a tocha lá dentro. Mas a fumaça no fogo. E mesmo ali fechado, as pessoas começam a perguntar: o que há lá dentro? E depois de esconder tanto tempo, ele é obrigado a dizer: há uma tocha. Eu não queria que ela iluminasse a casa, mas como não? Porque essa é uma das atribuições do fogo, levar claridade. Meu querido, como uma pessoa quer Deus, mas não quer que a luz de Deus faça diferença na sua vida. Como uma pessoa diz: quero Jesus, mas ao mesmo tempo quero continuar em trevas. Logo, é impossível ter Jesus e continuar em trevas. Permita que esse Deus que é fogo revele o que está escondido na sua alma. Encare isso, porque olha o que diz a palavra de Deus agora, na expressão do apóstolo Paulo em Efésios 5. Outrora vocês eram trevas, antes de terem conhecido Deus que é fogo consumidor. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, façam o quê? Exponham-nas à luz. Revelem as obras das trevas, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Que bênção é ter o Deus fogo consumidor, revelando a verdade da nossa vida. A luz divina revela tudo que está escondido na alma. E se eu pudesse,
te dar um conselho definitivo para a sua vida, eu diria: pare definitivamente de esconder o poder de Deus, que é fogo e que quer revelar a sua verdade de vida. Pare. Pare de colocar um véu sobre a lâmpada. Pare de trancar a tocha no quarto. Pare de tentar, de todas as formas, continuar em trevas. Em Cristo você não é mais treva, você é luz. Aproveite isso, celebre isso. E se você entrou aqui hoje pela manhã dizendo: eu estou em trevas, há coisas em mim que eu não quero mais viver, eu sei que eu estou longe de Deus, eu sei que eu estou em pecado. Querido, todos nós somos pecadores, mas alguns de nós são pecadores que já conheceram a graça de Jesus e se entregaram a Ele. E outros são pecadores que ainda não fizeram. Encerro convidando você a permitir que Deus dissipe a escuridão da sua alma. Você está em trevas, há algo para esconder. Então que tal agora você fechar os seus olhos e ter um momento de conversa com o Deus que é fogo consumidor? Que tal você fazer isso? Que tal você neste momento aquietar o seu coração e de olhos fechados para nada perturbar a sua atenção, você conversar com Deus, uma conversa do tipo: Senhor, tem coisas dentro de mim que eu nunca tive coragem de resolver. Senhor, Tu sabes que há uma parte da minha alma que está em escuridão. Mas Deus, Tu és o fogo que revela, que ilumina. Vem iluminar a minha alma. Que tal convidar Deus para fazer isso? Que tal você, de uma vez por todas, abrir o seu coração e convidar o Jesus que é luz para revelar, para iluminar? Que tal parar com esse temor da luz de Cristo? Não tema. Você não deve temer aquilo que vai transformar você. Você não deve temer o Deus Todo-Poderoso que tem planos para a sua vida. Talvez como Hal Hart você tenha entrado aqui e talvez nesse momento você esteja fugindo. A sua mente está em outro canto. Você talvez está aí pensando: não, eu não vou permitir que a luz de Deus traga clareza no meu pecado e na minha escuridão. Eu não vou deixar. Mais uma vez eu vou sair daqui intacto. O Espírito Santo tem poder para nos constranger, para nos convencer. Permita-se ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Convide Jesus: eu quero que Tu ilumines a minha alma. Eu preciso de Ti. Nós vamos orar. Você está orando? Eu vou orar também. Talvez o seu coração esteja muito desejoso hoje de ter um momento de entrega ao Deus que é fogo consumidor. Talvez você esteja precisando de ajuda, meu amigo. Ajuda até para se entregar-se. Ajuda para convidar o Senhor para iluminar você, para dissipar as suas trevas. Nós queremos ajudar você. E nós vamos orar com você. Para que eu saiba se alguém hoje pela manhã está com esse desejo
essa vontade de entregar-se ao Senhor, essa vontade da luz de Deus dissipar de uma vez por todas as trevas espirituais que estão em seu coração. Se alguém querendo isso hoje pela manhã, no lugar onde você está, apenas erga sua mão para eu saber. Lá atrás, Deus abençoe, pode abaixar. Lá atrás, Deus abençoe. Aqui na frente, Deus abençoe. Há mais alguém que eu não tenha visto aqui embaixo? Na galeria alguém, Deus te abençoe, filha. Há mais alguém na galeria? Deus te abençoe, filha, pode baixar. Há mais alguém na galeria? Deus abençoe o Senhor. Aqui embaixo, Deus abençoe. Lá atrás, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém aqui embaixo? Deus abençoe você, querido, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém na galeria ou aqui embaixo? Nós vamos todos ficar em pé. E se você que ergueu a sua mão, se sentir agora motivado, eu vou descer, vou aguardar ali.